Galera, os mangás coreanos vêm ganhando cada vez mais destaque no mundo, isso é algo inevitável, e eu acho que é até algo muito bom também, pra gente conhecer outras culturas um pouco diferentes. E uma grande referência desse estilo de história é Solo Leveling, mas não é dele que a gente vai falar hoje não, na verdade é um outro manhwa que é simplesmente fenomenal. The Beginning After the End. Com certeza você já ouviu falar desse mangá coreano aí, ou então você já leu, cara, e sabe que tem uma história com um desenvolvimento, um protagonista muito bom. E é justamente isso que a gente vai falar aqui hoje. Vamos conferir todo o desenvolvimento dos poderes de Arthur, o protagonista dessa série. Chega mais! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra ser sincero com vocês, cara, eu tava protelando pra caramba pra começar a ler esse manhwa. É sério, de verdade. Simplesmente eu não tinha parado pra ler ele ainda, não tive muito tempo e tal, o tempo que eu tinha eu não lia. Tava meio que empurrando com a barriga. Vou te falar que essa foi a pior coisa que eu fiz, cara. Depois que eu comecei a ler essa história, eu não consegui parar mais. Literalmente eu tô devorando cada capítulo que vai se passando muito rápido. E olha que não é uma história tão antiga, ela é recente, mas tem bastante coisa para ser explorada dentro da obra. Como muitos de vocês estavam pedindo para mim trazer aqui já há um tempo, eu queria ler primeiro, né, começar a ler para depois trazer, e agora cá estamos nós. Resolvi trazer essa obra aqui pro canal. Afinal, sem vocês isso aqui não é nada, né? Não existe. Então vocês pedem, a gente traz firme e forte. Por isso que eu falo pra vocês que a ajuda de vocês com o like nesse vídeo é muito importante, pra gente poder levantar mais ainda essa obra, levantar o hype e continuar sabendo que vocês gostaram pra trazer muito mais The Beginning After the End aqui, cara. Vamos explorar essa obra por um inteiro, igual a gente costuma fazer com várias outras obras, mano. E pra você que não leu, já fica a minha recomendação, é claro, leia, porque vale a pena demais. E também pra galera que começou a ler ainda, ou então tá um pouco no início da história e tal, não tá tão atualizada, cara, eu vou dizer pra vocês que esse vídeo aqui vai ter spoiler sim. É meio que inevitável a gente falar sobre os poderes do Arthur sem dar spoiler sobre alguns assuntos, né? A gente não tem como fazer isso. Então pega sua pipoquinha aí e vem comigo, se prepara que agora o bicho vai pegar. Vamos lá. Beleza, galera, se você já começou lendo o início da história, você já sabe que na vida anterior do Arthur, ele era um rei chamado Gray, antes dele reencarnar no novo mundo do continente de Diten, que é onde a história se passa atualmente. Ele vive em um futuro totalmente distante, numa terra distópica, onde era órfão e viveu em um orfanato junto com seus amigos de infância, Nico e Cecília. Devido a uma situação miserável do orfanato, eles tiveram que ganhar dinheiro roubando. E após o assassinato da diretora do orfanato, a quem Gray realmente amava como se fosse uma mãe para ele jurou vingança. Ele se matriculou na escola de cadetes com a intenção de se tornar rei, literalmente. Tudo isso para poder encontrar o cara que foi responsável pela morte do diretor. E ele conseguiu, ele viveu como rei, estava no topo do seu país em termos de combate, até que de repente, presumivelmente, ele foi assassinado por um veneno. Pois é, ele foi envenenado em um dia. No entanto, depois de viver 4 anos com Arthur Lewin, que ele tá no Novo Mundo, ele relembrou de tudo como Rei Gray, como se não tivesse sido envenenado. Como Gray, ele nunca namorou, nem amou ninguém, ele se dedicava toda a sua vida para poder se tornar o mais forte de todos. Logo depois das guerras serem substituídas por Paragon's Duels, o Gray se aposentou de ser rei, porque ele já não aguentava mais isso, era um sistema que ele não queria. E depois de reencarnar na família Lewin, o Gray decidiu fazer o contrário da sua vida anterior. Ele viveria a sua vida ao máximo que ele conseguisse viver, para ser amado, cercado por amigos e familiares dos quais ele estava em vazio na sua vida passada. E depois de renascer, ele despertou-se como um aumentador, que é exatamente alguém que pode usar magia dentro do seu corpo para poder melhorar os seus próprios ataques, mas também é capaz de atirar magia depois de atingir um certo nível. E pela sorte dele, Arthur ainda era um quadra elemental. Ele podia usar todos os 4 elementos: água, fogo, vento e terra. Depois de dominar o elemento do fogo e da água até certo ponto, o Arthur se tornou capaz de usar uma versões atualizadas dos elementos, que são formas mais altas de manipulação elementar, que são conhecidas como formas desviantes de magia. São raios e gelos, por exemplo. Ele também é capaz de usar magia de gravidade.
o Desviante, de forma superior da magia da Terra, mas somente enquanto usa o Realm Heart. O bom do Arthur, lembrar da sua vida passada que ele treinava bastante esgrima lá, e ele manteve essa experiência de esgrima na sua vida de agora, né, lembrando do passado. No entanto, por um longo período ele não conseguiu executar adequadamente todos os movimentos devido ao seu corpo ser mais fraco e mais jovem em comparação com a vida anterior. Além de também ter esse desalinhamento aí da sua imagem mental de si mesmo, na sua forma real, isso meio que prejudicou um pouco ele durante um período só. Depois que ele foi crescendo, as coisas foram mudando. Tendo recebido a vontade do dragão de Sylvie, o Arthur pode usar o poder da fase de adquirir, fase de integração e a terceira fase, que pode ser uma classificação aí como uma espécie de fase de integração avançada. Pô, Binas, mas eu não entendi nada. O que é isso aí de avançado, não sei o que? Calma, segura, vou te explicar direitinho. Vem comigo. Durante esse tempo aí, o usuário pega emprestado o poder inerente da besta que está dentro dele, que é capaz de realmente utilizar a capacidade e as características da sua própria besta. A fase de adquirir do Arthur permite que ele acesse uma das habilidades de Sylvia, que é chamada de vazio estático. O Arthur pode utilizar o éter do seu redor para poder congelar o tempo para todo mundo, embora isso não inclua outros que possam utilizar o éter da mesma maneira. No entanto, devido a esse tipo de utilização do éter não ser adequado por Arthur, não importa o quanto ele use ou o quanto ele treine, o uso da Static Void não seria mais fácil do que era antes, não ia mudar, ia ser a mesma dificuldade sempre. Ele pode interagir com um congelado aí, sendo pessoas ou objetos. A fase integrada, que é a segunda fase do Arthur, permite que ele entre na forma Realm Heart, onde ele entra numa forma semelhante à do dragão que lhe deu a força da besta. Ele deixa crescer cabelos mais longos e brancos, e seus olhos ficam cheios de lava, né? Arthur pode ver toda a mana do éter que cerca qualquer coisa. Só que ver a mana e o éter permite que ele ainda utilize mais eficientemente a sua própria mana. A eficiência inicialmente faz com que ele acredite que era um mero power-up que ele pudesse ter. Só que não era, era mais forte do que isso. E a terceira fase dele, do Arthur, nunca recebeu um nome exatamente, mas pode ser vista como uma fase de integração mais potente. Nesse modo, ele ainda tem o físico do Realm Heart, mas seu controle sobre o espaço com o éter permite que ele use um pré-requisito do passo de Deus. E ele também pode imbuir todos os seus ataques de éter e criar portais, bem como dimensões totalmente separadas da realidade. Os ensinamentos de Sylvia permitiram que o Arthur fosse capaz de absorver continuamente mana da própria atmosfera enquanto ele se movia ou quando ele estava em combate. Essa habilidade é usada por bestas de mana e é aprendida por elas em uma idade muito jovem. E a Sylvia comentou que a razão pela qual o Arthur conseguia aprender foi justamente por causa de quão jovem ele era quando ele criou seu próprio núcleo de mana. Enquanto treina em Epheltos, o Arthur aprende a esconder completamente a sua própria presença. Ele simplesmente esconde a sua mana, equilibrando a sua produção de mana do seu núcleo através dos seus canais de mana e também a sua ingestão de mana da atmosfera através das suas veias de mana, tornando essencialmente invisível para qualquer pessoa ou animal que tenta sentir ele através das flutuações de mana que tem no próprio mundo. E depois de chegar no estágio branco de mana, o Arthur agora pode voar sem esforço nenhum. Ele tem uma habilidade muito interessante que é a Burst Step. Depois de aprender o básico da Mirage Walk, a arte secreta da mana do clã Tiestes, o Arthur combina a Mirage Walk com a explosão de velocidade criada pela ativação artificial dos músculos necessários para poder dar um passo mais rápido. Essa técnica resulta em um movimento quase que instantâneo e de curto alcance, que é praticamente indetectável. O corpo dos humanos não conseguiria lidar com um fardo tão pesado que essa técnica tem. Por isso, o resultado seria o Arthur sofrendo danos permanentes nas suas próprias pernas. De tão pesado que esse uso faria com que ele perdesse o movimento das próprias pernas. Thunderclap Impulse. Essa habilidade é uma habilidade de mana de afinidade com relâmpago, que percorre correntes através dos nervos do próprio usuário. O Arthur pode acelerar os reflexos dele várias vezes por um curto período de tempo. Os humanos médios têm uma velocidade de reação basicamente de 0,3 segundos. Lutadores treinados encurtam isso para 0,2 ou 0,15 segundos. Mas usando essa habilidade, o Arthur pode encurtar o tempo para 0,05 segundos, o que seria 3 vezes mais rápido do que um lutador treinado. Zero absoluto. O Arthur pode congelar qualquer coisa ao seu redor e tem um determinado raio que absorve aí uma partícula de mana atribuído de água do seu próprio corpo. Typhon's Hole. Condensa mana na área das palmas da sua mão, liberando uma magia que gera uma explosão de vento na direção
de um usuário, que literalmente parece até o Wang, domador de ar lá, que mexe a mãozinha, ele vai na direção que ele tá apontando. Mas o Arthur ainda assim passou por alguns bocados aí, cara, alguns poucos bocados. Depois de ter o seu núcleo de mana quebrado completamente, o Arthur conseguiu reformar as suas peças usando o Éter em um núcleo de Éter. Embora isso traga um novo conjunto de habilidades para ele, agora ele é incapaz de usar mana, elementos e a própria vontade do dragão que ele tem. O Éter é, no entanto, uma fonte de energia mais potente com comparação com a mana, para poderes onipresentes, por exemplo, como fortalecimento ou então a proteção corporal. Depois disso, ele adquiriu 3 estágios de purificação, que são a absorção, reunindo o Éter no seu próprio núcleo, o temperamento, que ele corre o Éter através do seu corpo para formar canais de Éter que pode ter mais controle sobre o Éter possível, e o purgando, gastando todo o Éter em seu corpo para poder reiniciar todo esse processo. O Arthur agora é capaz de absorver Éter de objetos ou criaturas para poder reabastecer o seu próprio núcleo. Ele também liberou a intenção elétrica, que pode liberar uma aura semelhante à força do rei Cortri, que pode causar ainda concussão nos outros inimigos. A aura que ele libera faz com que o ar cresça, se torne mais pesado e pode levar os soldados a ficarem de joelhos e sufocar por causa do ar tão denso que fica uma pressão sobre eles. Para indivíduos mais poderosos, a aura pode simplesmente congelá-los no lugar e tornar Arthur inacessível, por exemplo. Regeneração. Ele desenvolveu também uma habilidade de cura incrivelmente rápido e potente pra caramba devido ao seu corpo de Asuran, o que melhora, tipo, muitas vezes em uma batalha, ele poder se curar instantaneamente, entre aspas. Ele não é tão instantâneo, mas ele consegue se curar muito rápido durante uma batalha, e isso ajuda ele para várias ocasiões. Aperfeiçoamento corporal de Éter. Esse aperfeiçoamento pode melhorar o seu corpo com o próprio Éter, tornando-se mais rápido, forte e durável possível, o que combina diretamente com a sua cura, porque os seus efeitos também aumentam a velocidade de regeneração dele, ou seja, se torna uma parada muito roubada. O Arthur pode direcionar o Éter no seu núcleo pro seu punho e em seguida liberar isso em um único golpe, causando dano absurdo. Isso pode ser usado como uma punição direta, infundindo com energia que também pode ser modificada para poder fazer explosões, tá ligado? Uma onda expansiva que faz o trabalho de uma broca de energia gigante. Espada de Éter. Arthur pode moldar o Éter em seu dedo e transformá-lo em umas garras, mas após a segunda ruína ele é capaz de moldar uma espada de Éter, que facilita muito no desenvolvimento de batalhas, até porque ele é totalmente proficiente em batalha, tá? Ele treinou muito com o pai dele quando ele era mais novo para desenvolver as lutas. E lembra que a gente falou que ele era bom em esgrima? Pois é, se encaixa perfeitamente em ele ter uma espada de Éter. Por ser bom em esgrima e conseguir utilizar a magia, o cara tem uma versatilidade boa nesse quesito aí, mano. Agora, passando por um outro nível de habilidades, outro ponto, a gente pode dizer que ele possui a God Step, uma versão atualizada da Burst Step que enche o corpo do Arthur com Éter e quase instantaneamente o leva ao local pré-determinado. God Step também parece ser o édito de artes de Éter espacial. A liberação de gavinhas roxas semelhantes a relâmpagos, por exemplo, do Éter, enquanto ele usa o God Step, é notada pelo próprio Arthur. Ele conseguiu entender a profunda compreensão e utilizar de Deus poucos após o tempo do seu mentor. Armazenamento extradimensional. Depois de satisfazer a curiosidade de Jin da sua primeira exploração dos Helicótons, Arthur Cliven recebeu uma runa extradimensional, que foi gravada no próprio braço dele, com o poder de armazenar substâncias inorgânicas e matérias orgânicas também que estejam mortas. Como Arthur perdeu a sua capacidade de usar a mana, sua capacidade de usar o anel dimensional, a runa é uma grande importância para ele, tá ligado? Porque ela requer Éter para ser usado. No entanto, o armazenamento dimensional tem um limite que é totalmente desconhecido pela gente, mas tem. Devido às suas habilidades regenerativas extremas, o Jin garante que essa runa jamais fosse desaparecer. Na verdade, ela reapareceria caso ele perdesse o braço, por exemplo. Depois disso, seu braço cresceria novamente. No entanto, isso aí limitaria o tamanho da runa de aproximadamente o tamanho de uma caixa, sacou? Requiem de Aroa. Ele adquire uma runa de Deus que pode reverter o tempo em itens inorgânicos, que reparam qualquer dano infligido, desde partes constituintes de objetos até outras coisas mais além. Mesmo assim, o elemento infundido com o Éter podem evitar de serem reparados por essas habilidades, principalmente por causa da falta de experiência do Arthur usando a runa de Deus. A visão de futuro pra gente indica que pela forma do dodecaedro usado nas chaves da relíquia, também mostra pra gente que o domínio do Requiem de Aroa pode até trazer de volta coisas vivas ao voltar no tempo. Isso sem limite de quanto tempo a pessoa ou o item foi quebrado ou então morreu. Porra, galera, essa é uma evolução e o desenvolvimento de um personagem muito boa, muito forte de se ver.
Por isso que eu queria lembrar vocês de deixarem aqui nos comentários embaixo se vocês quiserem ter mais de The Beginning After the End aqui no canal, cara. Eu tô contando com vocês, quem sabe a gente contar mais histórias aqui, de repente falar mais sobre outros personagens, sobre desenvolvimentos de outros personagens, curiosidades, falar do próprio protagonista, responder perguntas. A gente faz tudo isso aqui no canal, cara. Então, chega junto, porque eu tenho certeza que vocês vão se amarrar nisso aqui. Aqui a intenção da gente é deixar vocês sempre muito bem inteirados, porque sendo sincero com vocês, cara, esse manhwa é bom demais, e é verdade, é bom mesmo trazer mais conteúdo aqui no canal pra vocês, porque, mano, é sensacional. E pra quem não leu, lê, que essa eu recomendo demais pra você ler, com certeza você vai querer ler do início ao fim logo de cara, mano, vai na fé que vale demais. Muito obrigado por isso tudo, galera. Não esquece de se inscrever no canal. Aperta aqui do lado, ativa o sininho, porque quanto mais eu tiver a força de vocês aqui, mais força vocês derem pra esse vídeo, mais The Beginning After the End a gente vai trazer aqui no canal. Mais obras, né, em animes, manhwas, tudo no geral, a gente vai estar trazendo aqui. E sempre deixando você ligado. Espero você lá no próximo vídeo, hein? Tamo junto. Abraço. Fui!